Vamos ao Antes pelo Contrário, hoje com o Pedro Delgado Alves e com o João Almeida. Boa noite aos dois. Obrigada por estarem connosco. João, comece por si, que é o convidado. E queria perguntar-lhe, ouvimos esta noite Donald Trump a anunciar que vai prolongar por mais 10 dias o prazo que tinha dado ao Irão, tinha dado 5 dias de prazo, e agora são mais 10, portanto, no fundo vai suspender os ataques, a ameaça dos ataques, por mais 10 dias. E a pergunta que lhe faço é se acha que ele está a ganhar tempo para a via diplomática ou para o tal ataque final que tanto se tem falado. Boa noite ao Pedro também. Eu penso que será um misto, não é? Naquilo que nós possamos analisar de minimamente previsível e coerente naquilo que é a gestão de Donald Trump e principalmente numa gestão de uma operação desta natureza, obviamente que nós estamos, e todos temos noção, neste momento num impasse. E esse impasse existe dos dois lados. Do lado dos Estados Unidos, um impasse para decidir como sair desta situação, tendo-se percebido que Donald Trump quer sair rapidamente e, portanto, não quer demorar muito mais e, portanto, quer encontrar uma saída para esta situação. Provavelmente Israel tem uma posição diferente e, portanto, há aqui também alguma tensão entre os Estados Unidos e Israel, porque os objetivos dos Estados Unidos estão provavelmente mais próximos de ser atingidos do que os objetivos de Israel. Por outro lado, do lado iraniano também, há a noção daquilo também que se consegue saber relativamente ao que se passa no Irão, que a situação é de alguma forma preocupante do ponto de vista da capacidade de responder militarmente e, portanto, que o Irão terá perdido... resistido muito mais do que se imaginava, não é? Resistiram muito mais do que se imaginava, é indiscutível, mas notamos que já antes ainda deste período de suspensão de hostilidades, por assim dizer, a capacidade do Irão de estabilizar os países à volta já era muito menor e, portanto, já estava muito concentrada em Israel, até com algum sucesso em algumas ofensivas que fez, mas tinha abandonado já aquela lógica de dispersar e tentar perturbar os vizinhos árabes que estavam alinhados com os Estados Unidos e numa primeira ofensiva o Irão tentou fazer essa desestabilização. Portanto, acho que neste momento aquilo que é evidente é que os Estados Unidos estão a ganhar tempo, e estão a ganhar tempo, e o ganhar tempo vai ser aproveitado militarmente, mesmo que depois não haja uma ação mais musculada, como se dizem os americanos, de boots on the ground, que implique que tropas estejam não no território continental do Irão, mas aquilo que se analisa é a possibilidade de tropas americanas ocuparem uma ou duas das ilhas do Golfo e aí terem um ascendente muito grande para o controle do Estreito de Hormuz e para o controle da navegação. Eu acho que todos desejaríamos que não chegássemos a esse ponto e a esse escalar. Sendo que há uma coisa que eu tenho de dizer, isto é tudo muito relevante para a questão económica, que nos preocupa a todos, mas há uma questão que passou para segundo plano e que, do meu ponto de vista, é a mais importante de todas. É que o povo no Irão continua muito parecido com aquilo que estava antes. Continua a estar subjugado a um regime que é um regime altamente opressor, é um regime teocrático, é um regime desrespeitador das liberdades individuais, é um regime desrespeitador do papel das mulheres e eu acho que os democratas e os defensores da liberdade não devem deixar de levantar a voz sobre esta parte, porque é uma parte relevantíssima do que se está a passar neste momento. E que, se tudo isto acontece e não há um avanço naquilo que é a situação dos iranianos, da sua liberdade, daquilo que seja viver de uma forma digna e livre no Irão, é uma oportunidade perdida e eu desejava que isso não acontecesse. Pedro, Trump diz que isto foi a pedido, este prolongamento destes 10 dias foi a pedido do Irão. Acreditas nisso? Bom, não vou entrar na cabeça do Presidente Trump, que deve ser labiríntica. Acho que o próprio às vezes se perde lá dentro. E eu acho que eu queria começar por aí. Eu acho que o que é revelado por este pedido de prolongamento, ou por este anúncio de prolongamento, é que se vimos todas as estratégias que poderiam estar desenvolvidas, ou melhor, todas as estratégias que estarão aparentemente no terreno, esta intervenção americana revela a impreparação e a forma um pouco negligente como foi encarada. Militarmente, há uma subavaliação da capacidade de resistência do Irão que o demonstra a de resposta e até da resistência. Ou seja, os iranianos há muito tempo estavam a preparar-se para a eventualidade de sofrer um ataque americano ou um ataque israelita e, portanto, a capacidade que tiveram de ocultar ou de ter formas de manter plataformas de lançamento de mísseis, até, eventualmente, percebemos que tinham capacidade e alcance de mísseis superiores àquilo que estimado quando se deu o ataque a Diego Garcia. Portanto, há aqui vários elementos que, no plano militar, são reveladores dessa dificuldade.
que depois acresce, não há uma estratégia de saída. Isto é o que é revelador. A fixação dos objetivos, a guerra de 4 semanas que se resolve num instante. Rapidamente se percebeu que havia, desde logo, 2 narrativas, a dos Estados Unidos e a de Israel, e a dos Estados Unidos também vai mudando consoante a semana e consoante a evolução. Depois, estratégia de captação de aliados para se juntar à ofensiva também tem falhado, porque o Trump hesita entre ser abrasivo e ser um bocadinho menos abrasivo. Não há componente diplomática, portanto, no que diz respeito aos aliados europeus, portanto, é mais entre o insulto e a exigência de que compareçam. Depois falha a proteção dos aliados no Golfo, que ainda para mais estão a sofrer o impacto direto da retaliação iraniana. E depois, e pegando aqui no ponto que o João referia a este instante, falha o objetivo aparentemente declarado de derrubar o regime. Ou seja, e parte da justificação passava por aí, não só, mas era uma parte que procurava dar alguma legitimidade, e, portanto, sabendo que estamos perante uma violação do direito internacional, de invadir a soberania dos outros, tentam-se convocar todos os argumentos possíveis para tentar justificá-lo, depois ele fracassa rotundamente. Não fracassa numa dimensão, ou melhor, a estratégia de derrubar o regime fracassa, o que não fracassou foi a decapitação da liderança iraniana, mas isso produziu um efeito ainda mais indesejável, que foi substituí-la por uma liderança mais radical, ou mais radicalizada, pelo menos disponível para o compromisso, que obviamente venderá muito mais caro à pele do que um contexto anterior. Mas eu aqui confesso... Seria mesmo esse o objetivo, derrubar o regime? Era o meu ponto. Penso que isso é aquilo que é usado para embrulhar uma intervenção. Confesso, na minha opinião, acho que o Presidente Trump tem muito pouca preocupação, como o João aqui referiu, não acho, é a minha opinião pessoal, mas que não a coloca na linha da frente destas prioridades, enfim, daquilo que é a sua intervenção pública, daquilo que são as posições. Eu acho que isso é um aspecto lateral. Como vimos, aliás, na Venezuela. Ou seja, na Venezuela não se derrubou a ditadura, substituiu-se o ditador, ou eliminou-se o suficiente para poder haver um pé norte-americano diferente e, portanto, conforma-se perfeitamente com a manutenção da situação tal como estava e, portanto, o Irão não seria muito diferente. Aliás, parece de caricatura, mas o próprio Trump dizia na semana seguinte, quando morreu o líder supremo, e nos dias seguintes, percebemos que as opções que eventualmente teríamos para fazer uma solução à Delcy Rodrigues, pronto, também os eliminámos a todos e, portanto, temos sem soluções alternativas para tentar ter alguém do outro lado. Moral da história de tudo isto. Trump está pressionadíssimo pela situação económica que se degrada todos os dias, e falaremos disso aqui em instantes no outro tema, e também tem a sua base, não toda, há uma base de convictos que faça ele o que fizer, seguem sempre, mas há uma componente não despicienda dos MAGA, do movimento de Trump, que tinha o isolacionismo, a não intervenção externa, o não criar guerras que os americanos não percebem, como um ponto fraco, e está a fragilizar a sua base em ano de eleições intercalares, e portanto os 10 dias são, diria, a demonstração de que não tem, estas estratégias todas não estão combinadas, e há tal subavaliação da complexidade da região, a complexidade da região, das interligações, das interdependências, melhor dito, e da componente devastadora para a economia mundial, se de repente não for só uma disrupção no fornecimento de combustível, mas de facto se começa a alastrar a toda a região, a toda a circulação no Estreito de Hormuz e no Golfo Pérsico, e até os ataques iranianos, sabendo isso mesmo, começaram também a procurar alvos, já não apenas na distribuição de petróleo, mas também em alguns locais de produção, portanto, de extração de petróleo e de gás natural. O que é, obviamente, uma escalada que eu acho que não esteve mesmo, não foi vislumbrada na estratégia americana. Eu acho que isto torna-se hoje muito flagrante por estes recuos e por estes avanços. João, e ainda hoje Trump veio dizer que equaciona tomar conta, apoderar-se do petróleo iraniano. Comparando à Venezuela, ele não percebeu que o Irão não é a Venezuela? Bom, o Irão não é a Venezuela, e a forma como essas respostas são dadas e este tipo de conferências são algo que, para nós, eu às vezes digo que nós não podemos olhar para aquilo que é a política interna dos Estados Unidos à luz daquilo que é a política interna na Europa e em cada um dos países da Europa, porque funciona de maneira diferente. E há uma teatralização e tudo que não é exclusivo de Trump. Mas esta dimensão destas perguntas e destas respostas, quer dizer, eu nem estava a pensar nisso, mas agora que me fala, eu não o vou dizer, mas quem sabe, não pode ser. E há uma questão que é essencial e que tem de ser dita. Não é aceitável que os Estados Unidos tenham, nestas 2 intervenções que fizeram, como resultado final, na Venezuela substituírem um comunista por outro e no Irão substituírem um ayatollah por outro. Isso, peço imensa desculpa, isso exporá uma coisa que terá de ser dita. É que o único propósito das intervenções é um propósito económico. E então os Estados Unidos que respondam por isso.
os Estados Unidos que respondam por isso. E aí também temos de ser claros, porque numa primeira fase tentou-se dar a ideia do contrário. Os Estados Unidos não tiveram o apoio de nenhum aliado da NATO, e isso inclui Portugal, ou de praticamente nenhum aliado da NATO, e isso inclui Portugal, para fazer este tipo de operação. Aliás, não a procurou. Procurou depois. Procurou depois. E agora tenta aquela coisa que é para resolver o problema de Hormuz, de convocar numa lógica de solidariedade, quando nós sabemos que mesmo pelo tratado não éramos minimamente obrigados a fazê-lo. E pelo contrário, e viu os países da NATO, os aliados, organizarem-se alternativamente para tentarem, também é certo que ainda não conseguiram, e isso é algo que nos deve interpelar também, que é a incapacidade que depois existe de criar uma alternativa para uma resolução de situação como aquela que existe neste momento no Estreito de Hormuz. E, portanto, mas qual é que seria a solução? Não, a solução era diplomaticamente... Negociar com o Irão? Diplomaticamente conseguir-se uma solução que, em primeiro lugar, salvaguardasse a questão económica e que procurasse, do ponto de vista dos direitos humanos. Eu insisto nisso. Porque eu acho que se a Europa quer recuperar algum protagonismo, tem de ter dois pilares. Num deles está a investir, que é o da defesa. Voltar a ter um investimento em defesa compatível com ter uma política de defesa autónoma, e uma base industrial, o outro, a base industrial para ser autónoma nisso. Até porque, como vimos, a dependência dos Estados Unidos também é problemática, por exemplo, na gestão que tem que estar a fazer na Ucrânia e, eventualmente, no que se antevê nos próximos tempos de o próximo conflito estará sozinha a ter que se armar a si própria e a não ter recursos e condicionantes que pode utilizar. E depender da cadeia de fornecimento dos Estados Unidos, porque, como sabemos, mesmo que se o material é adquirido aos Estados Unidos, isso em ciclo de vida representa uma dependência de muito mais anos, não é só quando se compra, é o ciclo de vida depois de reposição de todo esse equipamento militar que continua a depender da mesma fonte e, neste caso, dos Estados Unidos. Mas ia dizer também, fortalecer este lado, mas tem de fortalecer a dimensão diplomática e acho que a Europa ainda está mais atrasada do que na componente de defesa. Neste caso concreto, defenderia conversas com o Irão diretamente para resolver isso tem de ser analisado. Com este regime é muito difícil. É muito difícil. Qualquer diligência diplomática com este regime do Irão... Com este regime, é muito difícil. Como ficou radicalizado agora. Como ficou radicalizado. No passado, foi a intervenção europeia com uma administração americana com mais bom senso que permitiu um acordo que tinha as suas fragilidades, mas que, no essencial, foi fundamental para travar o desenvolvimento da capacidade nuclear, de alguma forma o desenvolvimento do programa nuclear. E que tinha elementos de verificação, de validação, de inspeção, que desapareceram todos quando mas foram por outro lado também os acordos de Abraão, e aí a anterior administração Trump teve um papel ativo, tiveram o lado diplomático contrário, que é dar a ideia de uma união e secar o Irão. Deixa-me só dizer que estamos a ver imagens que têm alguns minutos de mísseis que vêm do Líbano e que têm sido interceptados por Israel. Enfim, os ataques continuam. Esta é outra questão, não é? Que é a questão do Irão, do financiamento e do suporte do Irão aos proxies, ao Hezbollah e ao Hamas, e sem romper estas ligações, também será muito difícil estabilizar a região. Mas tem Israel o direito de entrar pelo Líbano dentro? Bem, o próprio governo do Líbano tem alguma dificuldade em lidar com essa realidade, porque o Hezbollah, antes de mais, é uma ameaça também para o próprio Líbano e para a estabilidade do Líbano. E qualquer governo normal no Líbano, a não ser que seja do próprio Hezbollah, também não quer ter de lidar com essa realidade. Compreender a realidade de Israel, e o Pedro e eu acompanhamos e sabemos, essa é que não conseguimos mesmo olhar aos nossos olhos. Ser um Estado como é o Estado de Israel, que foi construído contra todos os seus vizinhos, que se defendeu sempre em guerra, que ganhou as guerras em que se defendeu, a noção também de permanente risco é uma noção que depois provoca muito este tipo de reação. E depois há um problema. O governo de Israel, que neste momento está no poder, é muito questionado internamente, porque felizmente Israel continua a ser uma democracia, mas o facto de estar em guerra está-lhe a permitir manter-se no poder de uma forma que se calhar já não aconteceria, sendo que também é preciso chamar a atenção. Cuidado com o que vem a seguir.
Pedro, cuidado com o que vem a seguir. rapidamente, para falarmos ainda das Rapidamente, finanças. este tópico é de algum relevo, como dizia há instantes. Há uma agenda própria que Israel tem nas suas intervenções, que tem uma preocupação imediata, que é distinta da dos Estados Unidos, quer consolidar o momento em que se encontra de supremacia e de domínio em relação às intervenções que teve lugar, mas infelizmente, eu acho que o atual governo de Israel radicalizou-se a vários níveis, radicalizou-se com base na sua estrutura de apoio, está entregue e está nas mãos dos extremistas que no Parlamento lhe condicionam a maioria. É preciso separar e, de Israel facto, de quer em Netanyahu, não é? Gaza, quer em Gaza, quer na Cisjordânia, quer nos restantes vizinhos, está todos os dias a fazer, no fundo, indiretamente, ou não intencionalmente, mas acaba por produzir o efeito de legitimar a própria capacidade que um Estado devia ter de se defender contra vizinhos que são hostis. E, de facto, a desproporção no uso da força, a evidência de prática de crimes de guerra numa série de sítios, está a tornar insustentável a própria posição de Israel e depois este aspecto que o João referia. Não é de ignorar a própria agenda individual do Primeiro-Ministro conservar-se e de se manter no poder, muitas vezes fazendo cedências que outros não fariam. Há uma série de tweets desta semana da antiga Ministra dos Negócios Estrangeiros, a Tzipi Livni, que, em relação ao que está a passar na Cisjordânia, é especialmente crítica do facto de, por exemplo, as milícias de colonos, que são colonatos ilegais, mas o ponto já nem é só esse que já de si é grave, é o facto como se estão a empoderar e, no fundo, a ter ações agressivas contra a população palestiniana na Cisjordânia e, portanto, a ser mesmo, a destruir o Estado de Israel. É a própria que o diz, não são palavras que estou a usar de forma de ânimo leve, é alguém que veio do Likud, que depois juntou-se, e, portanto, mas os moderados têm cada vez menos espaço, porque, para além disso, infelizmente, a radicalização e a belicização está a dar cabo da legitimidade da reputação internacional do Estado de Israel, permite até a radicalização, digamos, retroativa, porque há simultaneamente quem diga, não, isto só revela que desde a sua natureza Israel sempre teve este propósito. Não, o que está a fazer é a aplicação retroativa de forma também indevida e ilegítima e a imputar as gerações anteriores que construíram o Estado de Israel de raiz daquilo que são os atos criminosos que alguns membros deste governo atualmente tomam. Portanto, é um eixo adicional de preocupação, queria só dizer isto no contexto desta guerra do Irão, porque há uma agenda diferente da de Trump e o receio que vários agentes políticos desta semana da região diziam, o receio de que até Israel não é que boicote, mas que torne muito difícil a Trump ter uma estratégia de tentar chegar a um acordo, porque do outro lado continuará a ter parece o risco que Trump se vai importar muito com isso, mas... Não, mas pode não ter capacidade de resistir, ou seja, de evitar no terreno, continua a haver, por exemplo, troca de hostilidades entre Israel e o Irão, seja através dos proxies no Hezbollah neste momento, mas seja mesmo ataques diretamente ao território iraniano e, portanto, nem ele próprio, desencadeou uma operação não prevista, não planeada, como eu dizia há instantes, e pode ter perdido o controle e a capacidade de voltar a regrupar os só guardar os últimos 2 minutos e meio, que vai ser impossível, quase, mas pronto, apelo à vossa contenção. Sobre esta questão do excedente das contas públicas, que foi muito acima do previsto pelo Governo, mas que é uma ótima notícia para o país, mas que levanta aqui uma questão que é porque é que o Governo não abre os cordões à Bolsa para ajudar mais os portugueses a mitigar estes efeitos, precisamente deste conflito. Bom, em primeiro lugar, a notícia é boa, não só pelo excedente, pelo que isso significa, porque foi anunciado por muitos que isso não iria acontecer, e até por instituições internacionais, e muitas vezes a oposição questionava e dizia, mas como é que o Governo diz que vai ter excedente se todas as instituições, Conselho de Finanças Públicas, Banco de Portugal, dizem que vai haver déficit? E dizia-se que em 24 houve excedente porque o PS tinha deixado uma almofada e que o Governo da AD tinha desbaratado tudo. Pronto. 27 acordos com carreiras da função pública depois, 2 reduções de IRS, 2 reduções de IRC depois, aumento de salário mínimo, aumento de salário médio, nós continuamos a ter excedente. E a melhor notícia é que isto aconteceu com uma melhoria salarial, com níveis de emprego que já não tínhamos há muitos anos e, portanto, isso é positivo, com aumentos de reformas, com aumentos de complemento solidário para idosos. Acho que há aqui também é isso que explica o aumento das receitas, porque há mais contribuições, mais pessoas a pagar impostos, a trabalhar. A dupla, porque parte dela é pago pelo próprio Estado, também aumentou a despesa e, portanto, representa um esforço do lado da despesa. Importante aqui, sim, o próprio Ministro das Finanças admitiu, estamos assim melhor preparados para poder responder quer às catástrofes, quer à questão da guerra. Uma questão importante também, que aí é uma preocupação minha, temos também de responder ao crescimento económico. Nós crescemos 1,9 quando a média da União Europeia cresce 1,5, mas precisamos de crescer mais para sermos mais competitivos, para podermos baixar mais os impostos e para as pessoas viverem ainda melhor. Eu acho que é preciso ter esta ambição para não ficarmos sentados, satisfeitos em cima do superávit. Nós temos que aproveitar este superávit para dar um salto que ainda não demos. Bem, Pedro,
Brevemente, 40 duas notas. segundos. Uma primeira para a explicação. Eu acho que percebemos hoje, pelo que os dados são tomados, que, por exemplo, havia um saldo escondido na Segurança Social que se tinha por ele perguntado muito ao longo do ano e agora se percebe que parte das razões são estas e tem muito a ver com o que acabou de ser dito, do crescimento assente no consumo interno, no aumento de salários, no mercado de trabalho dinâmico e na presença que o Banco de Portugal sublinhou esta semana, o papel muito importante que os imigrantes têm na construção do sucesso da economia e nesta dinamização do consumo interno, mas também tem uma outra componente que é a paralisação, ou pelo menos, se quisermos, a troca da execução eficaz do PRR por um saldo orçamental, o que é um dado negativo, se quisermos, ou seja, estamos a perder a oportunidade do PRR que vai terminar e, portanto, abrandando a execução, teremos perdas ao nível de investimento público e ao nível de projetos relevantes que se colocam. Depois, duas notas, ou a outra nota sobre dois aspectos que me parecem também preocupantes de futuro. O crescimento económico que o João Garro referiu não vai acima dos 2%. E a previsão, e mesmo aquilo que a AD dizia na campanha... Vai bastante acima da média europeia, portanto. Vai acima da média europeia, mas quando se dizia que a baixa do IRC, por exemplo, ou vários elementos seriam fundamentais e garantiriam, não estou sequer a dizê-lo, é mesmo os estudos que vinham no programa eleitoral da AD, no finzinho, no anexo, nas tabelinhas, garantiriam os 3%, está a verificar-se que essa estratégia não tem esse resultado. Mais resultado tem aquela que era a estratégia dita da geringonça e de apostar no consumo interno, porque essa é que deu crescimento do emprego e deu os dois salários. O segundo problema, só para terminar, tenho um pouquinho de tempo. O mundo e a Europa não estão como era previsível à época. Pois não, mas era o meu segundo ponto. Era o ponto mesmo da crise dos combustíveis. E a crise dos combustíveis, preços a subir, potencial impacto no cabaz alimentar, não só pelos combustíveis, mas estamos mais preparados, mas já sabemos o que é que devíamos estar a fazer. Ou seja, nós aprendemos com a crise da inflação na Ucrânia em 2022, até o governo afinar as medidas, enfim, não foi logo imediato, logo em fevereiro, março. Demorou algum tempo, mas percebeu-se qual é o caminho. E o caminho significa, no ISP, efetivamente compensar na redução do ISP aquilo que está a ser comido com o aumento dos preços e, no que diz respeito ao cabaz alimentar, mais cedo... Da parte da receita do Estado, certeza, está a ser feito. mas mais rápido, sim, mas não com a rapidez e não com o caráter impressivo para manter os preços estabilizados e no cabaz é esse aspecto. Ou seja, o Governo, o meu ponto é mesmo, o Governo sabe o que tem que fazer porque funcionou, pronto, podemos dizer se foi logo no imediato, mas funcionou no ano de 2022 e era aquilo que já devia estar em execução e sabemos que há folga para isso e ontem o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais na Assembleia não manifestou essa disponibilidade. Isso logo se verá quando o problema surgir. Não, o problema já surgiu, devia estar a agir já. Pedro, João. Não foi tão significativo. Pedro e João, muito obrigado aos dois. Boa noite. Obrigado. 0-2.